Olá, boa noite. E você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é com muita alegria no coração que nós entramos agora na sua casa, no seu lar, nós entramos aí no seu quarto, onde quer que você esteja, nessa noite de terça-feira, com mais um programa Trocando Ideias. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tem a graça de estar com você aqui nessa noite, para aquela nossa conversa familiar. Sua família não gosta de conversar? Sua família não gosta de estar juntos ali para conversar sobre os mais diversos temas? Esse é o objetivo do nosso programa. Pedindo a luz de Deus, a graça de Deus, a sabedoria que vem do alto, nós procuramos aqui trocar ideias sobre os mais diversos assuntos que diz respeito à vida da família, à vida da igreja, da nossa participação na sociedade. Esse programa é feito com a sua participação. Você pode usar as suas redes sociais aí para interagir conosco, mandar sua pergunta, mandar sua questão. Está aí o nosso Twitter, né? Nosso Twitter é @trocando-ideias. É muito simples, @trocando-ideias, e você já manda a pergunta, a questão que você quiser mandar para nós. Pode mandar também no meu Twitter pessoal, @Padre Roger também, se você tem alguma questão. E tem o Facebook do Trocando Ideias, @cançãonova.com. Muito simples, tá? Trocando ideias, @cançãonova.com. Você que usa o Facebook pode mandar a sua pergunta hoje para nós. Aí você pergunta, mas o programa de hoje vai falar sobre o quê? Nosso programa hoje é tema livre. Repensando o nosso programa Trocando Ideias, nós realmente queremos levar até você aquilo que o programa é desde os seus inícios. Às vezes a gente traz temas definidos, mas nós também queremos deixar que muitos programas sejam livres, à vontade, para que você pergunte aquilo que nós, não é, podemos conversar, tentar responder para você. É claro que se a gente, de repente, não tem a melhor resposta, pode ter certeza que a sua pergunta ela fica conosco e ela vai ser respondida em outra oportunidade. Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados do nosso programa de hoje. Ele que tem sempre a alegria de estar aqui conosco para conversar, para nos esclarecer, para nos ajudar, o nosso querido Ellison. Boa noite, querido. Boa noite, padre. Com certeza é realmente uma alegria. A gente sabe que a psicologia não tem resposta para tudo, mas é uma ferramenta que nos ajuda a entender melhor a nossa vida, a nos conhecermos como pessoas, mas também as nossas interações familiares, sociais. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui, não oferecendo soluções para tudo, mas ajudando, né, os telespectadores, e também a gente acaba aprendendo muito a refletir um pouco mais e acessar um pouco mais de informações sobre a nossa vida. Então, é A realmente sua uma família alegria. costuma trocar ideia? Demais, né, nas Aí em reflexões. casa você é mais pai, você é mais esposo, você é mais psicólogo? Com certeza, eu sou mais pai, sou mais esposa. Com certeza, padre. É uma delícia poder conversar em família, né? Ok. E a minha esposa também está estudando psicologia. Ó, que Acaba bênção. que o tema da psicologia fica Ajuda muito, muito né, aceso Alisson? ali dentro de casa. Coisa boa. E aqui do meu lado, meu irmão Alexandre de Oliveira, da comunidade Canção Nova, com esse sorriso que vocês já conhecem, né, gente? Passou uns anos lá na comunidade Canção Nova, em Gravatá, que bênção, ali onde tem esse povo tão abençoado por Deus. Mas agora Alexandre está aqui de volta, à Casa Mãe, em Cachoeira Paulista. Alexandre, é uma alegria imensa ter você aqui trocando ideias. Obrigado, padre. Obrigado pela acolhida. Uma boa noite para todos aqui, né? E boa noite para você que está em casa também. Uma alegria muito grande estar aqui. Sempre é um desafio, né? Quando eu recebi o convite, a gente fica assim, dá um frio, né? Assim na barriga, assim, porque a gente sabe que é um desafio. Mas estamos aqui pedindo a unção do Espírito Santo para aquilo que o padre colocou bem já no início do programa, né? Podemos trocar ideias, né? Como esposo, como pai, como chefe de família, também a gente, a partir da experiência, daquilo que nós temos vivido no dia a dia, né, padre? Você não faz isso lá na sua casa? Troca ideias? Não, troca ideia direto com as crianças, com a minha esposa. A gente vive trocando ideia. Então, vamos aí, nesse tempo agora do programa, trocar ideia com você também que está em casa. Uma alegria muito grande. Coisa boa. Então, você está vendo que o programa é feito com a sua participação. Hoje eu quero pedir desculpas a Carla Astucci, que faz parte aqui também da bancada, sobretudo da apresentação desse programa. Um parente dela, uma tia dela, veio falecer na manhã de hoje. Ela precisou viajar, então ela não está conosco hoje aqui na bancada do nosso Trocando Ideias. Inclusive, um abraço muito cordial, muito fraterno, muito solidário a Carla e a toda a sua família. Muito bem, eu vou começar pelo Alexandre, tá? Alexandre, veja bem. O João, aliás, desculpa, ele não quer se identificar, então está dizendo, a mãe ou o pai, que o filho tem 14 anos e não quer mais saber de ir na igreja.
Ele está naquela fase que quer ficar muito com os amigos, com os jogos. O que a mãe pode fazer, não é, para um adolescente, veja bem, de 14 anos, ter ainda interesse pelos grupos ou pelas coisas de igreja? Bom, acredito que o nosso irmão psicólogo também vai poder falar até com mais propriedade, mas a gente sabe que o jovem, na cabeça desses jovens, muitas vezes a igreja é uma coisa chata, né? Passa na cabeça deles isso, que a igreja é coisa de velho, coisa de gente que é antiquada, então eu vou lá para aquela igreja maçante, está ali. Então, talvez na cabeça do seu filho de 14 anos, deve estar passando esse pensamento: eu não vou na igreja porque lá é muito chato. Tem um ensinamento da igreja que diz o seguinte, né, que o jovem vai evangelizar o jovem. Então, uma dica que eu posso dar para você, mamãe, papai, que está nessa angústia aí, na sua igreja, com certeza deve ter aí o grupo de jovens, a pastoral aí da juventude, a galera jovem aí da sua comunidade, né, que trabalha já bem com essa evangelização dos jovens. Aproxime-os. Convida esses jovens para estarem lá, estarem na sua casa e lá. Convida, faz um bolinho, você mãe que gosta de fazer esse bolinho caprichado, convida, fala: ô sobrinho, vamos lá em casa lá. Começa a criar laços com esse seu filho, porque a partir dessa amizade, ele tendo boas amizades, ele vai se sentir atraído. Eu estou falando isso a partir da minha própria experiência. Hoje eu estou com 45 anos, só eu comecei a minha caminhada com 15, e eu comecei num grupo de jovens, e a vivência do grupo de jovens é que me atraía. Até no final do grupo de jovens, a gente ia lá na praia, lá em Santos, a pessoa ia comer um sanduíche na beira da praia, ia ficar tocando violão, e aquilo me atraía. Então, precisa se passar para o seu filho essa visão nova de que a igreja não é uma coisa de gente antiquada, de velho, uma coisa cansada. Não, pelo contrário, a igreja é jovem, entendeu? A igreja há 2000 anos, mas ela é jovem, e o seu filho precisa descobrir esse lado jovem da igreja. Então, atraia, chame esses jovens, só me ajuda, não tenta resolver sozinha, e nem pela imposição também, dizendo: tem que ir para a igreja, menino, vai, porque senão Deus vai castigar. Nada disso funciona. Convida, chama esses jovens, faz essa preparação, e a partir desses laços de amizade que seu filho vai começar tendo, devagar, nada com pressa não. Respeita o processo do seu filho. Vai lá, ele começa a jogar videogame, aquele amigo começa a falar de videogame, começa a falar de história em quadrinhos, seu filho de repente gosta de super-herói, começa a pescar por aí, nessa linguagem jovem. Daqui a pouco seu filho está lá dentro da igreja também. A gente tem que apresentar a igreja como uma coisa atraente. Exatamente. Né? Como uma coisa que trai, não cria repulsa. Porque acho que o adolescente, o jovem, não gosta de fazer nada forçado, né, Ellison? De ir para um ambiente onde ele não vai se sentir bem, né? Com certeza. Eu sempre falo para os pais que quando a criança deixa de ser criança e começa a ser adolescente, os pais também precisam entender e olhar para aquele filho de uma forma diferente. Então, antes a criança ia porque tinha que ir e não tinha muito o que falar, né? Uhum. Mas o adolescente não, ele quer ser coerente, ele quer buscar coerências, ele quer desafiar essas verdades que foram impostas antes. Então, não só para a questão religiosa, mas para todas as questões tradicionais da família e da educação, os pais precisam dar razões para aquilo que eles desejam, o comportamento que eles desejam que o filho tenha. Então, explicar as razões, questionar. Às vezes os pais vêm de um modelo muito impositivo, né? Tem que fazer, porque eu fazia, eu não questionava o meu pai. Mas a gente está numa outra época. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, querem explicações. E quando eles são questionados: olha, que tipo de pessoa você quer ser? Você gosta do quê? Como você quer construir o seu pensamento? Quem são as pessoas que você admira? Por que você admira fulano? E aí também oferecendo as suas próprias razões, né? Porque ninguém pode também buscar uma religião apenas por obrigação. Você falando aqui, eu me lembrei de algumas situações. Por exemplo, às vezes a mãe, o pai gosta muito de fazer reunião na casa do tio, da tia, daquele irmão. Às vezes o adolescente perde o interesse de ir naquelas coisas que a família costuma ir, não é, Alexandre? Porque às vezes também vai para aqueles lugares lá e a coisa é só para adulto. Então o adolescente fica ali meio escanteio, não acha interessante, não atrai, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa delicadeza, não achar que ele é um eterno bebê, né? Quando é criança ele gostava de ir, mas depois cresceu, ele não tem mais o mesmo interesse, né? Bom, Ellison, olha só, a Raquel, ela está dizendo que a filha dela tem 12 anos e ela tem dificuldade em educá-la
quando se fala de tecnologia. Nós estamos no mundo da tecnologia, está o celular aqui, está o iPad aqui, que daqui a pouco eu vou fazer as perguntas que estão chegando aqui pelo iPad. Nós vivemos no mundo da tecnologia hoje. Ela quer ter celular, mas ela fica muito tempo na internet. Como colocar limites e que argumentos usar para dizer para ela que tudo tem um limite? Pois é. Dentro dessa linha do diálogo, a gente sabe que as tecnologias estão presentes e elas são algo bom, depende de quem utiliza. Então, para o adolescente, como assim também como para o adulto, é importante que a gente saiba utilizar. Nós temos uma tendência muito grande a assumir hábitos que nos tragam novidades. Então, o que significa o celular e a internet hoje? Um acesso a novidades. Então, você passa por notícias, passa por posts lá no Facebook, no Twitter, você passa por esses posts, dificilmente as pessoas leem um texto grande, e o que é ruim, porque, na verdade, a gente pega informações e não assimila essas informações. Então, o primeiro risco é esse, é de nós não assimilarmos essas informações e ficarmos ansiosos porque está tendo um monte de notícia, um monte de coisas que eu acho engraçado, eu acho legal, eu assumo posições de A ou B e a gente começa a ficar inflado de informações e não assimila, não reflete. Então, antes de você proibir, embora que é óbvio que os pais precisam colocar limites e tempos, você propõe algo que fazer. Então, por exemplo, agora é o horário de estudar. Então, é preciso, o adolescente ele não vai desenvolver uma disciplina sozinho, ele precisa de ajuda. Ninguém desenvolve uma disciplina sozinho, e principalmente o adolescente que está ali com um monte de hormônios ali à flor da pele, crescendo de uma hora para outra, é muito difícil para ele parar, se organizar. Então, cabe aos pais. O pai e a mãe devem ser educadores nesse sentido. Então, delimitar os horários das obrigatoriedades. Agora, 2 horas por dia, além da escola, você vai estudar, você vai fazer dever, você vai ler um livro. Depois desse horário, você também vai ter um horário de brincar com seus amigos, de sair um pouco de casa, de ir na rua, de ir no quintal, e brincar um pouco, interagir um pouco, ou praticar algum esporte. E depois, esses tempos livres você pode até deixar. Então, o importante é isso, não demonizar aí, entre aspas, a tecnologia. Não pode mexer nisso. Não, propõe outras coisas e o adolescente ele vai, né? E é muito, muito interessante. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que estão aí com 9, 11 anos. Quando você fala, não, agora não é hora de tecnologia, mesmo que você não proponha nada, eles se viram. Eles são criativos, né? A criança, o adolescente é criativo, ele vai se virar, ele vai encontrar alguma coisa para fazer. Então, isso naturalmente vai acontecendo, desde que tenha essa clareza do valor de cada coisa e de cada tempo. Agora, tem uma coisa que é importante também. Se os adolescentes, se as crianças não veem que os adultos não têm limites, eles também não vão querer ter limites. Não é? Exatamente. É muito difícil uma coisa que você não dá exemplo, você querer que o outro faça. Tá? Muitas vezes, por exemplo, na hora que a família está junto, está o pai no celular, está a mãe no outro, e está cada um no seu, e assim por diante. Então, essa questão também tem que partir de nós adultos. Nós não podemos deixar sermos dominados pela tecnologia. Ela é importante, ela nos ajuda, ela acrescenta nos relacionamentos, ela é um instrumento eficaz para os dias de hoje. Não é? É imprescindível hoje se comunicar sem usar essas ferramentas tecnológicas. Agora, nós não podemos nos deixar escravizar por elas. Às vezes a gente está andando aí na rua, vê que a adolescente, ela mesmo está se colocando propensa a ser assaltada, a ser atropelada. Ela põe o celular assim na frente, ela vai andando, parece que não existe mais nada no mundo, né? Sim. Vai ali, vai chegar a mensagem, o outro está no carro e assim por diante. Ou seja, a gente precisa colocar limites. Padre, eu gostaria de dar uma contribuição também aqui, porque eu fui ouvindo, né, vocês falando aqui, e eu queria indicar, né, para essas pessoas que hoje estão tendo essa dificuldade com a questão de tecnologia, dos filhos envolvidos, enfim, tudo nesses meios, a exortação apostólica do Papa Francisco, né, que é a alegria do amor, sobre o amor na família. E tem um número aqui, o 278, então, inclusive, você pode adquirir, né? Liga aqui, tem na Canção Nova, né? A editora Canção Nova, que já publicou o documento. E é uma riqueza muito grande. E tem um capítulo só sobre a educação dos filhos. E o Papa ele fala o seguinte: o encontro educativo entre pais e filhos
pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação e distração, cada vez mais sofisticadas. Bem utilizadas, aquilo, né, que vocês estavam conversando, bem utilizadas, podem ser úteis para pôr em contato os membros da família que vivem longe. Os contatos podem ser frequentes e ajudar a resolver dificuldades, mas deve ficar claro que não substituem nem preenchem a necessidade do diálogo mais pessoal e profundo que requer o contato físico, ou pelo menos a voz da outra pessoa. Sabemos que, às vezes, estes meios afastam em vez de aproximar, como quando, na hora da refeição, cada um está concentrado no seu celular, ou quando um dos cônjuges adormece à espera do outro, que passa horas entretido com algum dispositivo eletrônico. Na família, também isso deve ser motivo de diálogo e de acordos que permitam dar prioridade ao encontro dos seus membros sem cair em proibições insensatas. Então, isso é uma riqueza muito grande, né, que o Papa traz para nós. Então, a questão é isso mesmo, é do diálogo, é do acordo, é dizer, não, agora não, nessa hora aqui, vamos tirar, agora não é hora de tecnologia, desliga. Lá em casa a gente faz essa experiência, na hora da mesa lá não tem... Não tem tecnologia? Não, a hora da mesa a gente senta para jantar, para almoçar, café da manhã, conversa, partilha. A gente não proíbe, as crianças mexem, tem o horário delas mexer no WhatsApp, lá, enfim, nas coisas que eles têm ali, vão mexendo, mas tem horário para tudo. Como também tem horário para brincar também, que é importante. A criança tem que brincar, né? Não vai ficar só no computador, não. Sai. A gente fala assim, abre a porta, vai brincar. E ele sai mesmo, vamos brincar. Aliás, um péssimo hábito, a gente está lembrando de tecnologias, e eu quero lembrar que tecnologias não é apenas celular, iPad, computador. Por exemplo, a televisão é uma grande tecnologia, né? A grande televisão. Então, a gente não pode também, na hora que se reúne a família para jantar, almoçar, uma hora tão sagrada, deixar que a televisão ela que conduza, ela que domina, né? Até as conversas, você está ali assistindo o jornal. Não, que a hora da refeição seja a hora da refeição. Alexandre, deixa eu aproveitar que estou aqui com você. Bom, daqui a pouco o Alexandre já falou sobre Amor e Letícia, a alegria do amor, eu vou retomar, mas chega uma pergunta aqui para nós, ela não queria ser identificada, mandou aqui pelo Facebook, inclusive. Boa noite, eu gostaria de saber por que tem essa divisão de carismáticos e não carismáticos na igreja. A igreja que eu frequento tem muito isso. Fala mal da oração em línguas, dói meu coração, porque eu sou canção nova, tenho vontade de morar em uma comunidade, já tenho 57 anos, mas queria saber por que tem essa história que um é carismático e o outro não é carismático. Na verdade, esse negócio essa divisão que tem, o que a gente precisa entender é o seguinte, né? Essa questão do carismático, a igreja, ela é carismática. A igreja em si, ela é carismática. Você pega lá na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja começou no domingo de Pentecostes, né? Pregação de Pedro, derramamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele acompanha a igreja em toda, né, a sua história. E isso é importante ficar claro. Quanto ao movimento da renovação carismática, que algumas pessoas estranham e tudo mais, o que é preciso, o que eu penso, mais do que você ficar, minha querida, preocupada com essa divisão, com essa perseguição, porque não entendem os dons, o dom de línguas, o dom de profecia, não entendem. O grande trunfo, podemos dizer assim, que o Espírito Santo nos dá, e dá a todos da igreja, não só os carismáticos, chama-se frutos. Pelos seus frutos os conhecereis, é o que diz a palavra. Então, minha querida, mais assim do que ficar preocupado com isso, com perseguição, porque não entendem, porque isso, dê os frutos, mostre os frutos, porque o dom de línguas, o Padre Jonas nos ensinou isso, não só o dom de línguas, mas todos os outros carismas, o Padre Jonas nos ensinou isso, que os carismas, eles são, na verdade, ferramentas, eles são meios, mas são meios que nos levam para os frutos. Então, é importante ficar claro isso, o que Deus quer, na verdade, são os frutos. Então, assim, mais do que ficar preocupado que lá na minha paróquia perseguem porque oram em línguas, porque não entendem isso, aquilo. Geralmente as pessoas não entendem, porque precisa de um retiro, de um aprofundamento. As pessoas não conhecem, e porque não conhece, vai dizer assim, olha, eu não conheço, eu não concordo, não gosto, tenho medo. Quantas pessoas que às vezes têm medo do dom? E depois, quando descobrem, quando vão estudar, quando houve uma pregação a respeito, descobrem que não é nada disso, que não é um bicho de 7 cabeças, não é nada, pelo contrário, as pessoas vão se abrindo. Mas o importante, minha querida, o que eu quero dizer para você é isso, os frutos. Porque, de fato, a gente pode orar em línguas 1 hora, mas se a gente não ama, se a gente não perdoa, se a gente não dá, é um contra-testemunho. A pessoa diz, olha, ela reza tanto, mas não dá.
Então, esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. Então, eu penso que o grande ponto central de tudo, o que pode ser a grande causa de divisão entre carismáticos e não carismáticos, é a questão dos frutos, é a questão do testemunho de vida. Isso é muito sério, isso é muito sério. Nós podemos orar em línguas, devemos ser profundamente carismáticos. Padre Jonas pede para nós, a comunidade, sejamos profundamente carismáticos, e nós precisamos ser profundamente carismáticos. E esse ser profundamente carismático nos leva a um testemunho de vida. Se eu, que sou tão carismático, e posso falar isso com você com propriedade, se eu que sou tão carismático não dou um testemunho de vida, de nada adianta. Deus quer os frutos do Alexandre, como quer o seu fruto também, como quer o fruto de todo mundo. Então, a divisão, ela vai diminuir quando se ver os frutos, o testemunho de vida. Coisa boa, Alexandre. Eu já quero, então, aproveitar, fazer dois mexer muito importante aqui com você. Hoje nós estamos falando da renovação carismática católica, e a gente pensa que o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, é propriedade da renovação carismática. O Alexandre lembrou muito bem que é um dom de toda a igreja. A igreja nasceu em Pentecostes. Esse final de semana agora, domingo agora, é a Ascensão do Senhor. No outro domingo é o grande domingo de Pentecostes. Né? Então, toda a igreja vivendo essa grande graça do carisma e do dom do Espírito Santo. Aqui na Canção Nova, tradicionalmente, nós teremos o nosso acampamento de Pentecostes. Maravilhoso. Né? Começa na sexta-feira, dia 13 de maio, vai até o domingo, que é o domingo de Pentecostes, domingo 15 de maio. Venha para cá, vem viver conosco essa experiência do Pentecostes aqui na Canção Nova. Eu tenho certeza que vai ser uma graça única na sua vida. Então, ainda dá tempo de você se programar, dá tempo de você se organizar. Venha viver uma experiência de Pentecostes aqui na Canção Nova. Teremos a presença do Padre Roger Luiz, do Padre Fábio Camargo, do Padre Arlon Christian, do Márcio Mendes e toda a comunidade de Canção Nova. Teremos uma grande vigília de Pentecostes aqui, do sábado para o domingo, não é? Então, eu tenho certeza que você vai realmente amar. Neste final de semana, inclusive, nós tivemos o acampamento da Obra de Maria, e o Gilberto, não é? Que é o fundador da comunidade Obra de Maria, e é o presidente também internacional das comunidades católicas, né? Nos recordou que no próximo ano nós iremos celebrar os 50 anos da renovação carismática. Beleza. Né? Então, já estou lembrando a você também desse importante evento para o ano que vem. Aliás, ano que vem nós teremos 3 grandes jubileus na igreja. Tá? Estou falando aqui do jubileu da renovação carismática, 50 anos, mas ano que vem nós temos 100 anos das aparições de Fátima, tá? 1917, e 300 anos também das aparições da Senhora Aparecida aqui. Né? E o Papa Francisco vai estar nesses 3 eventos. Né? O Papa vai estar em Fátima, em Portugal, para os 100 anos das aparições, vai estar aqui em Aparecida para os 300 anos das aparições de Nossa Senhora, daquela imagem milagrosa que é padroeira de todos nós brasileiros, e vai estar, com certeza, nesse encontro da renovação carismática católica nos seus 50 anos. Nós iremos divulgar, juntamente com a Obra de Maria, convidar você para que venha conosco viver esse ano jubilar. Né? Que vai ser o ano que vem. Maria estava lá no Pentecostes, a igreja nasceu com ela, então com certeza ela vai estar conosco também, celebrando esse ano jubilar. Tá bom, gente? Olha, nós vamos para um breve intervalo agora. Você pode continuar mandando sua pergunta, já chegou algumas perguntas aqui para nós fazermos para os nossos convidados. Você pode mandar também para o nosso Twitter, para o nosso Facebook, que nós vamos continuar trocando ideias, tá bom? Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta.